Agora a gente vai conversar sobre enfrentamento às violências contra crianças e adolescentes, com foco no primeiro seminário regional que vai ser realizado aqui em Foz do Iguaçu nessa semana. Quem está conosco é a assistente social Maiara de Oliveira Costa, da Divisão de Transversalidades e Garantia de Direitos da Secretaria de Assistência Social aqui de Foz. Bom dia, Maiara. Bom dia, Cris. E também a Luana Schaffer, que é psicóloga da Divisão também de Gestão de Trabalho e Educação Permanente. Tudo bem, Luana? Tudo bem, bom dia. Bom dia, meninas. Vamos começar falando da importância desse seminário regional aqui em Foz do Iguaçu. Ele é voltado para o enfrentamento das violências contra crianças e adolescentes, é isso? Isso mesmo. Esse vai ser o primeiro seminário regional de enfrentamento às violências. No mês de maio, é um mês que é nacionalmente trabalhar esse tema, né? O dia 18 de maio é o Dia Nacional de Enfrentamento às Violências contra Criança e Adolescente. Então, através do Comitê Municipal de Prevenção às Violências, o município tem esse comitê que trabalha já durante todo o ano. Então, no mês de maio, esse comitê puxa uma campanha municipal. A Luana depois pode falar um pouco mais sobre a educação permanente dos trabalhadores, mas o seminário foi pensado no início de maio para ser a abertura da campanha mesmo, né? No mês de maio, a gente consegue daí trazer os profissionais da região para tratar esse tema. O seminário ele foi pensado todo com servidores mesmo, pessoas que trabalham com a temática, não foi algo contratado, né? Vai ser um espaço aberto de discussão e vai ser no início do mês para abrir essa campanha, porque o mês de maio todo ele é trabalhado em cima do tema. Maiara, é a primeira vez que vocês vão realizar esse evento envolvendo os profissionais de toda a região, né? Por que vocês tiveram essa ideia? De onde partiu essa ideia? Partiu primeiro, né, a nível municipal, da necessidade de tratar o tema e de uma formação para esses profissionais que trabalham na saúde, na educação, no serviço de acolhimento, né, na assistência como um todo, porque a gente tem várias questões de identificação dessa violência, de notificação dessa violência, de qual encaminhamento dar, né? Então, a Luana vai poder falar um pouco mais sobre educação permanente, mas pensando em dados regionais, porque, por exemplo, a Polícia Científica atende região, a Polícia Civil atende região, Sim. A PRF tem um projeto de extensão das BRs, onde ela também coleta dados sobre as violências, e a questão das boas práticas também, né? Foz tem boas práticas e outros municípios têm outras práticas que nós ainda não temos. Então, como esses dados da Nona Regional de Saúde também são regionalizados, nós partimos desse princípio de trazer as regiões também, os municípios, para discutir o tema, até para a gente saber como estão sendo tratados nos outros municípios. Ô Luana, a gente pode dizer que cada município tem o seu modo de agir com as suas instituições e que esse seminário, de certa forma, vai poder unificar isso ou juntar o que é bom para um que pode ajudar o outro, uma troca de experiências? Sim, quando a gente fala de enfrentamento às violências, a gente está falando de algo bem complexo, né? Então, a violência contra a criança e adolescente na região oeste, especialmente quando a gente for pensar na tríplice fronteira, é algo desafiador a ser trabalhado, né? Então, a gente tem aí algumas legislações que vieram nos últimos anos e a gente sabe que alguns municípios já estão mais avançados, né, na execução dessas leis, outros ainda estão se articulando. Então, quando a gente consegue reunir todos esses municípios, entender os desafios que cada um enfrenta, as boas práticas que cada um já desenvolve, a gente se fortalece na proteção contra a criança e adolescente, porque a gente está falando de situações muito difíceis, né? E também que os profissionais precisam estar preparados para lidar com essas situações, né? Quantos profissionais que trabalham na rede de proteção tiveram uma história de vida muitas vezes permeada por violência, né? Então, é por isso que a pluralidade de atores e de participantes nesse seminário é tão importante, né, para a proteção. E você falou de profissionais da rede de proteção, mas se a gente for parar para pensar em proteção mesmo, é bem mais abrangente, né? Porque o professor pode perceber alguma coisa, não necessariamente um assistente social, mas alguma enfermeira de uma unidade de saúde. Então, é um trabalho que precisa ser integrado mesmo para ter um resultado, né? Exatamente. E assim, quando a gente fala de criança e adolescente, a gente fala muito na pessoa que vai escutar, na pessoa que vai acolher. Muitas vezes as pessoas se preparam para uma escuta ou não se preparam, só que quem escolhe quem vai ser a pessoa que vai ouvir é a criança.
É a criança que escolhe quem é a pessoa que ela se sente segura. É a criança que sente quem é a pessoa que tem um bom vínculo com ela. Então, a gente não tem como prever quem vai ser a pessoa que essa criança vai escolher contar. E por isso que esse evento ele precisa reunir todos esses atores que você disse, né? Desde o professor, todas as pessoas, todo mundo que trabalha com criança precisa ter esse cuidado, precisa receber informação de como acolhe, né? Porque pode ser qualquer pessoa da equipe da escola, pode ser qualquer pessoa da equipe da saúde, da assistência social, é a pessoa que aquela criança escolher contar o que está acontecendo com ela, né? E quando a gente fala de fronteira, aqui de tríplice fronteira, acho que a situação de Foz é mais complicada ainda. A gente tem hoje, por exemplo, a Receita Federal iniciando um trabalho na aduana ali com crianças e tráfico, né, de crianças e tal. Esse tipo de atuação da Receita ajuda o trabalho de vocês? Ajuda no combate à prevenção desse tipo de crime? Sim, inclusive a gente tem uma equipe que está lá, né? A gente se dividiu hoje dentro da secretaria, que eles também estão participando dessa ação. Fortalece, porque aqui a gente sabe que o nosso foco são crianças e adolescentes. E nisso a gente fala também de crianças paraguaias, de crianças argentinas. E aí a equipe da rede de proteção aqui precisa estar mais qualificada ainda, porque a gente vai falar de questões que envolvem fronteira, a gente vai falar de questões que envolvem o idioma. A gente vai envolver articulações. Então, por exemplo, aqui no nosso país nós temos o Conselho Tutelar, na Argentina e no Paraguai são outros órgãos específicos de proteção, né? Então, vai envolver, é muito complexo, assim, né? Tudo que vai envolver quando a gente fala. Não dá para pensar numa coisa só nossa aqui, né? Tipo, só uma bola de cristal ali e a gente ali dentro. Sim. É bem mais amplo, né? Ô Maiara, que tipo de violência contra criança e adolescente, que tipos que são mais recorrentes aqui em Foz do Iguaçu, que chegam até o conhecimento de vocês? Então, eu acho que os dados que mais apontam, assim, é a violência física e psicológica. Abuso sexual, eu acho que é o que mais tem, né? Mas, trazendo o gancho da ação que está tendo hoje, inclusive na Ponte da Amizade, o trabalho infantil também é um tipo de violência contra a criança e adolescente, né? E nosso município, sendo de fronteira, a gente tem também essa dificuldade, porque hoje tem uma ação ali da própria Receita Federal, uma atenção maior para essas crianças e adolescentes que cruzam. Mas, por exemplo, a questão da cota sempre atrapalha nesse sentido da questão do trabalho infantil, né? É uma oferta de dinheiro rápido e fácil, e como a gente tem uma fronteira aberta, muitas vezes não tem uma fiscalização desse menor passando, transitando. Então, o tipo de ação que está acontecendo lá hoje é muito importante. Mas a violência sexual contra a criança e adolescente é um número bem expressivo no Brasil. A gente até tem um caso que aconteceu essa semana, né? Ontem passou nos jornais e tudo mais, de um estupro coletivo de uma menina de 11 anos, Sim. né? Que a família até foi intimidada a não denunciar. E não são casos raros, né? Esses casos têm aparecido mais, os números de denúncias têm aumentado, mas a gente quer acreditar que talvez seja pela divulgação dos números de denúncia, por esse tipo de campanha, por esse tipo de conscientização dos profissionais, de identificação da violência. Você falou da cota, a gente sempre fala da cota com uma concorrência desleal, assim, né? Porque ela é a grande vilã, eu digo assim, de tirar um aluno de uma sala de aula e levar para um trabalho desde moleque e esquecer colégio. E sempre a gente fala de formas de combater isso. E esse trabalho parece que é enxugar gelo, né? Vocês veem alguma melhoria nisso, alguma saída para isso? Eu acho que, assim, a gente tem uma lei nacional, que é da aprendizagem, que já é um incentivo para esse adolescente, né, a partir dos 14 anos, que as empresas têm as cotas para cumprirem, que já é uma tentativa de diminuição, porque o que acontece? Muitas vezes, na grande maioria das vezes, essa criança ela entra para o trabalho infantil por questão de vulnerabilidade da família, né? Então, toda a rede de proteção fazendo esses encaminhamentos, conseguindo a inserção num programa de aprendizagem, isso ajuda na renda familiar também. Agora, quando a gente fala de questão de fronteira, de cota, é muito difícil, mas não é impossível. Existem órgãos que estão articulados para trabalhar, né, isso, mas é uma fronteira aberta, então existem campanhas, ações específicas em cima da ponte, mas enquanto não tiver algo mais concreto
na passagem da ponte mesmo, isso é muito difícil que consiga acessar. Uhum. E com relação à exploração sexual, eu acredito que seja um tema, para a gente que não sofreu, já é um tema assim, doído, né? Para quem sofreu, qual que é o primeiro caminho, geralmente, como é que isso chega até vocês? Quem que a pessoa procura? Vocês falaram que geralmente a escuta são as vítimas que escolhem, né? Como é que isso chega até vocês? Geralmente, elas escolhem pessoas mais próximas, né? Então, assim, a gente também vai apresentar no seminário alguns dados, a gente vai trazer uma fala bem importante da saúde sobre a notificação, onde a gente consegue entender quem são os principais notificadores, né? Se é a escola, se é a Secretaria de Assistência Social. Então, é importante conseguir entender isso, né? A gente tem alguns cenários, em alguns a criança ou o adolescente consegue identificar uma pessoa de confiança e buscar ajuda. Mas, em alguns casos, é uma terceira pessoa que observa que aquela situação está acontecendo e denuncia, né? E a gente precisa conseguir fortalecer a criança e o adolescente já conseguir identificar quando está vivendo uma situação abusiva, uma situação de violência, né? Porque a gente não pode naturalizar com as crianças alguns comportamentos, e aí a gente dificulta que elas consigam perceber quando estão vivenciando uma situação de violência. Então, a gente não pode naturalizar segredos com crianças, práticas abusivas com crianças, que às vezes vai desde uma relação parental, né, que às vezes o pai e a mãe às vezes costumam utilizar uma prática parental que não é assertiva, então, por exemplo, uma chantagem, algo assim. Tudo isso são práticas que às vezes as pessoas que praticam o abuso costumam utilizar com as crianças. Então, a gente precisa fortalecer essas crianças para que quando elas passem por uma situação de violência, elas consigam identificar, olha, isso que está acontecendo não é certo. E aí conseguir buscar essa pessoa e contar. Porque, às vezes, essa janela de tempo é muito grande até a criança e adolescente conseguir perceber que eles estão vivenciando uma situação de violência e de abuso. Anos. Exatamente, até conseguir denunciar, né? E tem aqui em Foz, tem algum perfil mais vulnerável que chega até vocês? Vocês conseguem ter esse perfil? No seminário, a gente tem um setor específico aqui em Foz da vigilância socioassistencial dentro da Secretaria Municipal de Assistência Social e dentro da saúde, um de vigilância epidemiológica, que é o que coleta os dados desses atendimentos também. Então, a gente vai ter uma mesa redonda com o setor da Secretaria de Assistência e da Saúde conversando para justamente a gente conseguir pensar nesse perfil e conseguir realizar o enfrentamento de forma mais assertiva. Porque quando a gente fala das campanhas, a gente precisa entender quais serão as nossas prioridades, qual é a faixa etária que está numa situação mais vulnerável a isso. Existe um bairro aqui no município que fica mais vulnerável a isso? Qual é a faixa etária? Qual o gênero? Então, tudo isso a gente vai tentar trabalhar nessa mesa redonda e conseguir mapear, né? Porque eu acho que o trabalho do enfrentamento ele precisa acontecer com esses dados e com essa informação. E claro que o enfrentamento às violências, ele começa muito antes, né? Quando a gente garante acesso à saúde, garante acesso à educação, moradia para essas crianças, lazer. Então, tudo isso, quando o município pensa em tudo isso, a gente também está falando do enfrentamento às violências contra as crianças, né? E até vou pedir para vocês aqui compartilharem, né? Para quem está nos ouvindo, quando começa o evento, qual que é a programação, dá para fazer a inscrição, como que funciona? Então, o evento ele vai acontecer no dia 7 e 8 de maio, já nessa semana. Nós pensamos em uma programação bem diversificada. Então, nós teremos a primeira palestra, a gente conseguiu uma parceria com a Defensoria Pública, então, para falar do papel do sistema de garantia de direitos no enfrentamento às violências. À tarde, a gente vai ter uma palestra com uma psicóloga de Medianeira sobre o acolhimento
da revelação espontânea. Então, como a gente trata quando a criança escolhe nos contar. No segundo dia, a gente vai ter essa mesa que eu falei sobre os dados, né? Com a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Assistência. E à tarde, a gente vai ter o papel da polícia científica nos casos de violência sexual. Então, a gente sabe, a gente não tem a pretensão de esgotar todas as temáticas nesse evento, porque é algo muito complexo, muito amplo. Mas a gente tem uma informação de que, faltando uma semana para o evento, as inscrições esgotaram, porque nós ultrapassamos 300 inscrições para o seminário. Então, para conseguir garantir que todos os participantes inscritos, que todas as pessoas inscritas consigam ser acomodadas, que o evento consiga transcorrer com segurança, a gente precisou encerrar as inscrições já, faltando uma semana para o evento. Mas a gente ficou muito feliz porque nós tivemos inscrições de muitos municípios. A gente conseguiu inscrição até de Curitiba, Maringá, Santa Terezinha, Missal, Itaipulândia, Medianeira. Então, nós ficamos bem felizes assim, com a quantidade de municípios inscritos. É que é um tema, eu acho que é importante para todo mundo, né? Porque, que nem vocês falam, tem que funcionar de forma articulada, são várias instituições. Aqui em Foz, como é que isso impacta no atendimento às vítimas? Que a gente tem aqui assistência social, saúde, educação, a justiça, Receita Federal também, são vários órgãos aqui em Foz, né? É fácil conseguir essa articulação? Eu acho que principalmente nós vamos tentar atingir isso no seminário, né? Envolver mais. Existe um grupo já, que é um grupo de trabalho, que trabalha fluxos, pensando justamente nessa integração da rede. Porque como a violência contra criança e adolescente, a violência doméstica no contexto geral, ela acontece dentro de casa, é uma violência muito difícil de se mensurar, né? Geralmente através da revelação da criança mesmo. Então, por que é importante essa articulação? Porque essa criança, como a Luana disse, ela vai escolher alguém para revelar a situação que ela está sofrendo. Então, se for na escola, esse professor ele vai precisar minimamente conhecer qual é a rede de proteção, quem que ele aciona, depois de acionado, quais as medidas que serão aplicadas de proteção para essa criança. E muitas vezes, se esse profissional lá da ponta, seja da OBS, seja da escola, ou qualquer serviço onde a criança relatou, não tem esse conhecimento macro da rede ou do fluxo que existe dentro do município, o próprio profissional pode simplesmente não tomar nenhuma atitude com aquela revelação da criança e deixar por isso mesmo. Porque também existe um estigma de que, se a gente fizer a denúncia, pode ser que não aconteça nada com o agressor, essa criança vai continuar presenciando ou vivendo essa violência. Então, esse espaço de discussão é para ampliar justamente esses fluxos e integrar mais essa rede de proteção que a gente tem aqui no município. Maiara, supondo que a criança escolha fazer essa revelação espontânea para alguém da família, qual a orientação que vocês dão para essa mãe, para essa tia, para essa irmã ou para a vizinha? Porque assim, a visão que eu tenho de fora é que muitas vezes a pessoa escuta a criança falar, isso daí é fruto da imaginação. Que eu acho que a tendência da maioria das pessoas muitas vezes é isso. Que orientação que vocês dão para essas pessoas que são escolhidas para essa revelação espontânea e de maneira simples, como é que é essa revelação espontânea? Para as pessoas entenderem e poderem ajudar essa criança nesse horário, nessa hora, né? Eu acho que, em se tratando da população em geral, né, porque não dos profissionais que estão atuando, mas, sei lá, uma vizinha, alguém que ouviu isso da criança, ou que de repente presencia ou ouve algo, eu acho que o Disque 100 é um número bem importante de ser divulgado, porque através desse número do Disque 100, que ele é do Ministério, né, dos Direitos Humanos, essa pessoa vai poder receber as orientações necessárias, essa denúncia ela vai ser encaminhada para os órgãos competentes, então essa criança já vai estar no radar ali do município, dos órgãos que precisam protegê-la. Então, eu acho que o Disque 100 é muito importante de ser difundido, qualquer pessoa pode ligar, ele é 24 horas, independente se houve uma revelação, ou se você presenciou, ou se você sabe de algo que não seja na sua família, enfim, qualquer pessoa pode fazer essa ligação. E eu acho que ter uma postura acolhedora com essa criança, não questionar, mas será, mas você tem certeza, nunca perguntas assim. E não normalizar também. E não normalizar, né? Ter uma postura acolhedora, se colocar à disposição dessa criança, mesmo que às vezes ela não vai conseguir dar uma resposta naquele momento, mas conseguir dizer para aquela criança, conseguir se colocar como uma figura de apoio para buscar alguém que vai conseguir protegê-la, né?
Meninas, já deu nosso horário. Queria agradecer. Por mim, eu ficava conversando aqui até não querer mais. Muito obrigada, tá? Obrigada a vocês. Sim, Eu acho que esse papel é muito importante também no enfrentamento às violências também, essa disponibilidade de vocês. Obrigada a Muito obrigada. vocês.